Olá, vamos para mais um vídeo sobre o conteúdo de matrizes dentro do nosso curso de álgebra matricial e hoje falaremos sobre o produto por escalar. Vamos imaginar a seguinte situação. Em uma determinada cidade existem 4 estabelecimentos que vendem 3 marcas de arroz. Aqui no quadro nós vemos o preço do quilograma de cada marca de acordo com o estabelecimento. Por exemplo, a primeira linha desse quadro mostra o valor do arroz da marca 1 nos estabelecimentos 1, 2, 3 e 4. Bom, aí vamos supor que um belo dia todos os comerciantes dessa cidade, os donos desses estabelecimentos, resolvem dar um desconto de 10% no preço de todas as marcas. Como vai ficar o quadro com os preços do quilo de arroz atualizados? Temos aqui, por exemplo, o estabelecimento 1, que antes vendia o arroz da marca 1 a R$ 2,20 o quilo, quando ele der o desconto de 10%, ele passa a vender o quilo desse mesmo produto a R$ 1,98. A mesma coisa acontece para os demais estabelecimentos e para todas as outras marcas do mesmo produto. Colocando os dados dos dois quadros que vimos anteriormente em matrizes, nós teremos essas duas matrizes. Aqui estamos chamando de matriz Q1, que representa o quadro 1, e matriz Q2, que representa o quadro 2. Como os valores do quadro 2 representam os valores do quadro 1 com desconto de 10%, então isso significa que os valores do quadro Q2 correspondem a 90% de cada valor do quadro Q1. Ou seja, cada elemento do quadro Q2 corresponde a 0,9 vezes o elemento correspondente no quadro Q1. Como todos os elementos do quadro Q1 sofreram esse reajuste, essa redução no preço, então a constante 0,9 se aplicou a todos os elementos dessa matriz. Então podemos denotar da seguinte forma, que o quadro Q2 corresponde a 0,9 do quadro Q1, ou que os dados da matriz Q2 correspondem a 90%, ou 0,9, dos dados da matriz Q1. O que acabamos de fazer foi exemplificar o que chamamos de produto por escalar, que agora vamos definir formalmente. Considere uma matriz A com a ordem n por m e os elementos números complexos, e alfa um escalar. Um escalar nada mais é do que um número real ou complexo. Enquanto A representa uma matriz, um conjunto de vários números reais ou complexos, um escalar é apenas um número real ou complexo. Então, o produto dessa matriz, desse conjunto de números, por apenas um número, por um escalar, ele será definido da seguinte forma. O escalar vezes a matriz nos dá uma nova matriz, onde cada elemento da matriz dada foi multiplicado pelo mesmo escalar dado, o escalar alfa. Então, observe que, por exemplo, o elemento A11 foi multiplicado pelo escalar alfa e na matriz resultante, naquela posição que tinha o elemento A11, agora teremos o elemento alfa vezes A11. E esse processo é repetido para todos os outros elementos da matriz. Essa operação entre matrizes e escalares tem algumas propriedades. Vamos a elas. A primeira, vale a associatividade, também vale a distributividade desse escalar, ou seja, podemos multiplicar um escalar por uma soma de matrizes e distribuir o escalar para cada matriz envolvida na soma. Da mesma forma, também podemos distribuir uma matriz se estivermos somando escalares. Então, podemos fazer a distribuição dessa matriz com relação aos escalares. E existe um escalar que faz o papel do elemento neutro, ou seja, para qualquer que seja a matriz A, existe um escalar que vamos chamar por enquanto de x0, de modo que x0 vezes a matriz A resulta na matriz A, qualquer que seja a matriz A. Vamos mostrar a primeira propriedade, ou seja, que vale uma associatividade entre escalares e a matriz. Sem perda de generalidade, vamos considerar que a matriz A tem a ordem 2 por 2, apenas para simplificação dos cálculos. Mas o que vamos fazer a seguir pode ser aplicado para matrizes de qualquer ordem. Bom, então
alfa vezes o produto beta vezes A. Aqui, alfa e beta são escalares e A é uma matriz, como já falado, de ordem 2 por 2. Esse produto pode ser escrito da seguinte forma. Estamos agora escrevendo a matriz A na sua forma expandida, exibindo aqui os elementos. O que está entre parênteses é o nosso primeiro produto de matriz por escalar. Então, vamos efetuar este produto inicialmente. Teremos, então, o produto do escalar alfa por esta nova matriz. Quem é esta nova matriz? Cada elemento da matriz A foi multiplicado pelo escalar beta, obtendo, então, a seguinte matriz. Agora, nós temos o segundo produto por escalar. Nós temos o escalar alfa e essa matriz que já foi obtida através de um produto por escalar. Procedendo como na definição, ou seja, multiplicando cada elemento desta matriz pelo escalar alfa, obteremos a seguinte matriz. Agora perceba que em cada elemento da matriz podemos usar a propriedade associativa dos números complexos. O que temos aqui, por exemplo, na primeira posição, nada mais é do que um produto de 3 fatores complexos. Portanto, podemos usar a associatividade neste elemento, assim como podemos usar no segundo elemento e nos demais elementos da matriz. Assim, podemos escrever o produto alfa que multiplica beta A11 como sendo o produto de alfa, beta, associando agora os escalares alfa e beta, e depois multiplicando pelo elemento A11. Fazemos isso para todos os demais elementos da matriz. Fazendo isso, agora vemos que está destacado o escalar alfa vezes beta, pois se alfa é um escalar e beta é um escalar, esse produto também será um escalar, pois se trata de um produto entre números complexos. Veja ainda que o mesmo escalar, isto é, alfa vezes beta, aparece multiplicando todas as entradas da matriz A, ou seja, ele é um fator comum em todos os elementos dessa matriz. Se ele é um fator comum, então ele pode multiplicar a matriz como vimos na definição de produto por escalar. Ou seja, o que temos aqui nada mais é do que o escalar alfa, beta, multiplicado pela matriz, cujas entradas são esses elementos. Ora, mas quem é essa matriz? É a matriz A. Portanto, temos aqui o produto do escalar alfa, beta pela matriz A. E assim demonstramos a nossa primeira propriedade. De maneira análoga, supondo uma matriz de ordem 2 por 2, é possível demonstrar a distributividade do escalar com relação às matrizes e também da matriz com relação aos escalares, nas duas próximas propriedades, que aqui serão deixadas como exercício. Agora vamos demonstrar nossa quarta propriedade, que é mostrar que existe um elemento x0, um escalar x0, um número complexo x0, que, quando multiplicado por qualquer matriz, o resultado dará sempre a própria matriz. Vamos descobrir quem é esse elemento resolvendo a equação x vezes A igual a A, onde x é um número complexo, x é o escalar e A é uma matriz. Ou seja, para resolver essa equação, devemos então encontrar o termo desconhecido, que nesse caso é o escalar. Podemos reescrever essa equação da seguinte forma. Vamos aqui representar na forma condensada a matriz A, ou seja, estamos dizendo que a matriz A tem elementos que vamos batizar também de A minúsculo, e o endereço de cada elemento está representado pelo índice R e S. X vezes A é igual a A. Bom, mas já vimos na definição de produto por escalar que multiplicar uma matriz por um escalar x é multiplicar cada elemento dessa matriz pelo escalar x. Ou seja, aqui no primeiro membro, nós temos, de fato, uma matriz cujas entradas são dadas pelos produtos x vezes cada elemento da matriz original. No segundo membro, não foi feita nenhuma alteração, então repetimos a escrita. Mas o que temos aqui? Aqui temos uma igualdade entre matrizes. Já vimos que duas matrizes são iguais quando elas possuem a mesma ordem. Observe que a ordem da matriz A não foi alterada pelo produto por escalar. Vimos na definição que a ordem se mantém.
Então, se duas matrizes são iguais, isso quer dizer que os elementos correspondentes, de acordo com o endereço, de acordo com a posição dentro da matriz, eles serão iguais. Desta forma, podemos dizer que cada elemento, agora não estamos mais falando da matriz, e sim de cada elemento dentro da matriz, podemos dizer que esses elementos são iguais. Agora temos um produto entre um número complexo, x, que é o escalar, e outro número complexo, que é o elemento da matriz. Então, olhando especificamente para os elementos que compõem essas duas matrizes, nós temos essa igualdade. Mas se estamos querendo resolver a equação onde A é uma matriz qualquer, então estamos dizendo que essa igualdade deve valer para uma matriz qualquer. Desta forma, podemos usar a lei do cancelamento, pois a matriz A nem sempre será formada por elementos nulos. Então, este elemento, o A índice RS, não necessariamente é nulo. Mas essa igualdade tem que valer sempre. Então, quando ele for diferente de zero, a igualdade também vale. Portanto, usando a lei do cancelamento, teremos x igual a 1. Ou seja, o escalar, que quando multiplicado por uma matriz A resulta na própria matriz A, é, como já deveríamos desconfiar, o número complexo 1. Nos próximos vídeos veremos os conceitos de transposição de matrizes e, mais à frente, simetrias entre matrizes. Até logo!